Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral Santo Antônio para esta celebração do Domingo de Pentecostes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, celebramos neste domingo um acontecimento de fundamental importância para a Igreja, a vinda do Espírito Santo, a festa solene de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, nós nos reunimos para celebrarmos esta solenidade. Hoje também se encerra o tempo da Páscoa, o Círio Pascal, a vela pascal, que permaneceu durante todos estes 50 dias diante do altar, nas cerimônias sempre aceso. Hoje será trasladado para junto da pia batismal. Ele será aceso somente nas celebrações do batismo. A vinda do Espírito Santo é o início da atividade apostólica, da expansão da Igreja. Um novo tempo de fecundidade extraordinária, que continua até hoje a se renovar, mesmo tendo passado tantos séculos, tanto tempo. O dom do Espírito Santo, ele não foi dado para a Igreja e para os apóstolos, somente para o passado, para a Igreja que nascia, para um determinado momento da história da humanidade e da salvação. Mas o Espírito Santo foi dado à Igreja para que até o final da história humana, a Igreja, possa continuar anunciando o Evangelho de Jesus a todas as nações, a todas as pessoas, a todas as culturas, em todas as realidades, mas fazendo isso não de qualquer forma, mas sempre animada pela força, pelo poder do Espírito Santo. As leituras deste domingo que nós ouvimos nos ajudam a tomar consciência da importância da presença do Espírito Santo na vida da Igreja e em nossa vida cristã. A primeira leitura que nós escutamos, tirada dos Atos dos Apóstolos, ela está composta em duas partes. A primeira parte nos fala de como a promessa de Jesus se cumpre, através então do dom, da chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado e derrama a sua força no novo povo de Deus, que é a Igreja. Naquele dia de Pentecostes, há um verdadeiro batismo no Espírito, até com sinais extraordinários, como nos relata a primeira leitura. As chamas que se pousavam sobre a cabeça de cada um dos apóstolos e de Nossa Senhora, o vento impetuoso, o barulho da natureza. É algo grandioso que é dado para a Igreja que estava naquele momento nascendo para a missão de anunciar o Evangelho. Na segunda parte do texto dos Atos dos Apóstolos, aqueles que recebem este dom estão no meio de uma enorme multidão de pessoas que aqueles dias acorriam a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, que era uma festa judaica, a festa das colheitas. Havia gente de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas. E estas pessoas escutam a mensagem dos apóstolos na sua própria língua. Cada um entende na sua própria língua a mensagem que os apóstolos naquele momento manifestavam. Ou seja, há aí a manifestação da universalidade do direcionamento deste dom. Quer dizer, o dom do Espírito Santo não era mais dado
a um povo específico, ao povo judeu, a uma particular cultura, uma forma de pensamento, mas a todo o mundo. E a missão da igreja não é a missão de um povo, não é a missão para uma raça. Até hoje a igreja tem muita dificuldade nos países, por exemplo, da África, da Ásia, porque as pessoas entendem que o cristianismo é, vamos dizer assim, uma mensagem somente para o Ocidente, somente para a mentalidade ocidental. E o cristianismo, ele é uma mensagem para o mundo inteiro, para todas as culturas, todas as raças. E a igreja faz um esforço imenso para que esta mensagem chegue às diversas mentalidades, às diversas culturas, para que eles também acolham a mensagem da salvação, que é para toda a humanidade. Este dom do Espírito Santo realiza a unidade do gênero humano. É interessante a referência. Veja, os apóstolos falavam e cada um entendia a mensagem na sua própria língua. Se nós recordarmos no Antigo Testamento, a Torre de Babel era exatamente o contrário. As pessoas, cada um começou a falar uma língua diferente do outro, e por isso não se entendiam. Faltava o quê? Faltava o dom do Espírito Santo, que realiza a unidade do gênero humano, representando esta unidade no fato de que cada pessoa entende em sua própria língua a mensagem transmitida pela igreja, que naquele momento iniciava a sua missão universal do anúncio do Evangelho. É o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos e Nossa Senhora quem realiza a unidade do mundo na mesma fé. E o Espírito Santo continua fazendo isto hoje. Não é um dom somente para o passado, mas é um dom para os nossos dias. A segunda leitura é uma das cartas de São Paulo, nos recorda a vida nova a que é chamado a viver aquele que recebe o dom do Espírito Santo. Os frutos do Espírito que o apóstolo apresenta são, antes de tudo, fundamentados no fruto da unidade. São Paulo diz assim: assim como o corpo tem muitos membros, mas forma um único corpo, assim nós em Cristo, sendo muitos, formamos também nós um único corpo em Cristo. A igreja, ela é uma riqueza imensa de pessoas, de culturas, de raças. Eu sempre me lembro, quando era jovem padre, em Roma, estava estudando ali, e fui celebrar uma missa num jamboree escoteiro. Eu era capelão de um grupo escoteiro ali em Roma. E fui celebrar a missa, me levaram até o lugar onde seria a missa, e fui passando por diversos lugares. Aquele dia era um dia do culto religioso, das diversas religiões. Então, por exemplo, os escoteiros japoneses estavam reunidos para celebrar o seu culto budista. E os árabes reunidos para celebrar, para fazer a oração a Alá. E os judeus reunidos para apresentarem também a sua oração, ouvirem a palavra de Deus e apresentarem a sua oração a Javé, ao Deus do Antigo Testamento. E quando cheguei no lugar onde era a missa, eu naquele momento tive assim uma experiência do Espírito Santo. Por quê? Porque ali estavam reunidos japoneses, árabes, pessoas da África, de todo o mundo, de todas as raças,
de todas as línguas, de todas as culturas, reunidos em torno do altar para a celebração da missa, para participar da Santa Missa. Me veio assim em mente essa experiência de Pentecostes, ou seja, de todas as nações, de todas as culturas, pessoas que seguem a Jesus Cristo, nosso Senhor, e o têm como Salvador. No Evangelho desta solenidade, nosso Senhor nos ensina que a vinda do Espírito Santo sobre a igreja e os fiéis significará que o mesmo Espírito Santo nos encaminhará para a verdade completa. Nós somos conduzidos na nossa vida pelo Espírito Santo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos reúne. Até mesmo na própria missa, daqui a alguns instantes, quando nós sacerdotes, o bispo, Monsenhor Leonir, fomos consagrar o corpo e o sangue do Senhor, nós fazemos antes uma oração chamada de epiclese, ou epíclesis, que é uma invocação ao Espírito Santo. O pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus pela ação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está não só no meio de nós, entre nós, formando a unidade, mas está em nós. Podemos dizer assim que o Espírito Santo vem nos trazer aquela unidade, aquele conhecimento da fé que nos fará viver plenamente os ensinamentos de Jesus. E Jesus envia os seus discípulos de junto do Pai, o Espírito Santo, Ele envia os seus discípulos para que os discípulos, através da pregação do Evangelho, realizem esta reconciliação do mundo inteiro, das pessoas entre si e das pessoas com Deus. Esta é a grande missão da igreja, a missão da reconciliação, não da guerra, não da violência. A mensagem da igreja não é uma mensagem pacifista, de uma paz humana, mas ela anuncia a paz que vem de Deus como fruto da ação da graça no coração e na alma humana, fruto da ação do Espírito Santo. É este mesmo Espírito quem transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus na consagração. Queridos irmãos, neste mesmo Espírito, nós também formamos um só corpo, uma só fé e um só batismo, como nos diz o apóstolo São Paulo. Vivamos esta solenidade de Pentecostes, agradecidos a Deus por Ele nos ter dado este dom do Espírito Santo, que veio para renovar a face da terra, ou seja, que veio para renovar, antes de tudo, cada coração, cada alma humana que o acolhe com amor.